Você sabe a diferença entre think, think about e think of? Pode pensar que pode significar pensar, mas não é exatamente isso. É por isso que eu tenho que mostrar para você na tela do computador, você diferenciar cada um desses, porque a utilização da preposição muda total o significado, tá? Então, o erro principal do brasileiro é pensar que think é pensar, tá? Então, não é tudo igual no inglês. O brasileiro aprende que think é pensar. Aí tenta usar isso para tudo e falar frases como I am think you, think this idea, I think about you are right, mas não é isso, tá? O nativo ele pode entender, ele vai conversar com você, mas ele vai sentir realmente que, calma aí, esse cara tá falando uma coisa confusa, mas ele vai entender que a frase está quebrada. Um problema aqui não está no verbo, é realmente essa preposição. Então a ideia central aqui mais simples no inglês para você entender, tá? Que think é opinião e achar, essa é a tradução para você. Think about vai significar refletir e considerar. E o think of vai significar lembrar, imaginar e sugerir. É o mesmo verbo, mas são três funções totalmente diferentes. Então think é achar e opinar e vamos começar com ele, tá? Vamos começar do que você possivelmente já sabe. E se você não sabe, tá tudo bem. Você acaba de descobrir que think é achar. Vamos prosseguir então nessa aula até chegar nos outros dois e você poder ver a diferença entre um e o outro. Então, think é uma opinião. Essa opinião é usada para dar opinião e achar realmente algo. O que você acha sobre aquilo? Normalmente vem seguido de uma frase completa. E o think, diferente dos outros dois, ele não tem nenhuma preposição. Exemplo aqui, tá? I think it's a good idea. Eu acho que é uma boa ideia. Tá dando a sua opinião, tá falando o que você pensa aqui. Bora pro próximo exemplo? She thinks you're right. Ele acha que você está certo. Nesse caso aqui, ó, ele está dando a opinião do que ele acha. Outro exemplo. We think this will work. Achamos que isso vai funcionar. We think this will work. Agora você entendeu já rapidamente que vai significar a tradução pensar ou achar. Então, se você falar, por exemplo, think this idea, você acha que está correto? Errado. A frase que não tem um significado. Se você for traduzir ao pé da letra, vai ser somente acho esta ideia. Acho o que sobre essa ideia? Tem que ser I think this idea is good. Eu acho que essa ideia é boa. E como o nativo vai utilizar o think na vida real, tá? Exemplo, I don't think that's true. Eu não acho que isso seja verdade. Outro exemplo, what do you think? O que você acha? Essa frase é famosa, todo mundo você vai ver no filme e música. What do you think? Simples, né? Você já escutou essa frase mesmo você nem sabendo nada de inglês, tá? What do you think it's possible? Você acha que isso é possível? Novamente, ó. Você acha? É uma opinião, tá? Beleza, vimos agora sobre o think. Vamos agora ver o think about, porque agora entra a preposição about, tá? Que vai entrar, vai dar o significado de refletir e considerar. Então, o que você está pensando sobre isso, tá? Refletir, considerar e pensar com calma. Envolve o processo mental, ele envolve tempo, muito usado para decisões. Exemplos, para você já começar a entender já o que é esse think about. I am think about changing jobs. Estou pensando em mudar de emprego. Qual é a diferença desse para o think normal? A pessoa está refletindo, está considerando, está pensando com calma, tá? Quer dizer que a diferença de um para o outro é porque o think about, a pessoa ainda não tomou a decisão. Então, o processo de decisão não foi feito ainda, tá? Quando você dá a opinião sua, quando só o think, é porque você já tem a sua opinião formada na sua cabeça, tá? Então, eu acho sobre isso, beleza, mas quando você está pensando e não tem certeza, você não decidiu ainda, então aí que vai entrar o think about, tá? Outro exemplo, she think about the problem. Ela está pensando sobre o problema. Então, novamente, olha, vê que o processo de decisão ainda não está formado, por isso que é o about. Outro exemplo, we need to think about this carefully. Precisamos pensar nisso com cuidado. Então, não foi decidido ainda, tá? Se você falar we think carefully, está certo? Está totalmente errado. Certo é think about this carefully. Por quê? Porque você tem que explicar o que você está achando, o que você está pensando, tá? E agora o think about no dia a dia, tá? Think about your future. Pense no seu futuro. Você não sabe o seu futuro, você não decidiu o seu futuro. Se você não sabe como é que vai ser ainda o seu futuro,
não tem ideia, então foi usado corretamente. Por exemplo, I am thinking about what you said. Estou pensando no que você disse. Então a pessoa está imaginando ainda, não decidiu ainda sobre o que a pessoa disse anteriormente. Próximo aqui contexto. Have you thought about it? Você já pensou sobre isso? Então a pessoa está perguntando se ela tem certeza sobre isso ainda. Se já tomou a decisão ainda. Se não tomou, por isso que utilizou o about, que a pessoa ainda acha que a outra não tem a decisão formada. Está querendo saber. E após o think about e o think, você aprendeu o 2, vamos agora aprender o terceiro. Para você realmente sair daqui sem nenhuma dúvida. Que o think of vai dar o significado de lembrar, imaginar e sugerir, tá? O think of é algo que vai vir à cabeça, tá? Algo que surge na mente. É uma ideia rápida, uma lembrança ou uma sugestão. Exemplos aqui, ó. I can't think of his name. Eu não consigo lembrar o nome dele. Então aqui ela não tem certeza. Quando você não está lembrando de algo, você vai utilizar o think of. Outro exemplo. What do you think of this idea? O que você acha dessa ideia? Lembra que eu mostrei para você que é uma ideia rápida? Por isso, quando você quer pedir algo rápido, esse pensamento rápido, você vai utilizar esse think of. Outro exemplo, she thought of a solution. Ela pensou numa solução. E agora podemos ir para o think of em situações reais. Can you think of another example? Você consegue pensar em um outro exemplo? A pessoa está imaginando, tá? That makes me think of you. Isso me faz lembrar de você. Então a pessoa está imaginando novamente. I didn't think of that. Eu não tinha pensado nisso. Então, nesse caso aqui, a pessoa não tinha feito a análise. Então, comparação final, a sua clareza total entre o think of e o think about é exatamente nessas frases que vou mostrar elas no mesmo contexto. Primeiro, I think it's important. Eu acho que é importante. Agora, I am thinking about the problem. Estou refletindo sobre o problema. E o último, I can't think of a solution. Não consigo pensar numa solução. Então aqui, ela já tem um processo de decisão feito. Aqui está pensando no processo de solução. E aqui ainda está imaginando, tá? Então o primeiro é uma opinião, o segundo é um processo, o terceiro é uma ideia, é uma lembrança, tá? E os clássicos brasileiros, por exemplo, think you are right. Você precisa explicar o que você acha, tá? Então, por isso, tem que deixar claro. E aqui não tem o que? Aqui não tem um sujeito. Por isso que está errado. Think this idea. Por que está errado? Porque think of this idea. Porque ainda está imaginando, não está nem pensando no processo ainda. Think about you are right. Está errado. E porque think you are right. Porque está certo e o de cima está errado. Porque aqui já é a opinião formada, tá? Então, regra de ouro final. Think é opinião, think about é uma reflexão, think of é uma ideia e uma lembrança.